A frustração, ela é um sentimento. Ela é um sentimento que tem com base emocional 2 sentimentos básicos que eu vou colocar aqui para vocês. Então, a frustração, ela acontece na nossa vida baseado em 2 sentimentos básicos. Nós temos os sentimentos que são primários, os sentimentos secundários e os sentimentos terciários. Os básicos são medo, raiva, alegria, tristeza e aversão. Esses são os básicos, assim como as cores. E a mistura desses sentimentos nos trazem sentimentos secundários, como a frustração, como a ansiedade e como outras que nós vamos falar no decorrer dessa série. Mas olha que interessante, a frustração, ela tem então 2 sentimentos básicos que se combinam e aí forma a frustração. Um primeiro sentimento básico é a raiva e o outro sentimento básico é o medo. Raiva mais medo nos causa frustração. Por quê? É uma pitadinha do medo aqui e misturado com a raiva forma a frustração. A raiva porque a sua vontade, o seu planejamento, a sua ideia, tudo aquilo que você planejou não se realizou. Então, eu me frustro por isso. E por que o medo? O medo vem da incerteza, da insegurança, daquilo que vai acontecer. Por quê? Porque saiu do seu planejamento. Nós planejamos tudo, nós planejamos o nosso dia, nós planejamos a nossa aula, nós planejamos as nossas atividades, nós planejamos todas essas coisas. Aí o que acontece? Não acontece nada daquilo que eu planejei. Então isso me causa raiva e isso me dá incerteza, porque saiu fora daquilo que eu tinha planejado. Por isso que nós nos frustramos. Isso é um sinal emocional. É um sinal emocional. Eu me decepciono. Eu fico aborrecida com isso. Eu fico muito aborrecida com isso. Então, o que adoece de verdade é como eu lido com a frustração. Essa é a diferença. A frustração em si, ela é um sentimento. Ela é um sentimento como todos os outros sentimentos que nós temos. Ela é um sentimento que nós precisamos aprender a gerenciar. Porque sentimentos são como sementinhas plantadas dentro de nós. Agora, como eu gerencio os meus sentimentos, como eu vou gerenciar o meu medo, minha raiva, minha alegria, minha tristeza, minha aversão, como eu vou gerenciar a combinação de tudo isso, levando até a frustração, a ansiedade e tudo mais, é isso que nos adoece. É como eu lido com esses sentimentos. Porque os sentimentos nada mais são do que sinalizadores. Eles nos sinalizam aquilo que nós estamos sentindo. Então é muito, mas muito importante que nós entendamos isso. Agora, qual é a importância então de lidar com a frustração? Por que a frustração é um mal que vem para o bem? Porque ela é um sentimento. É um sentimento que você vive aí todo dia. É um sentimento que não, nem todo dia, né? Não vai assim também. Não vamos pegar pesado aqui também. Não é todo dia que você fica frustrada também, né? Tem dia que você fica lá radiante porque tudo que você planejou deu certo. Então vamos colocar que a frustração é um sentimento que acontece em alguns dias da sua vida, assim como acontece no meu. Quantas vezes eu vou dar aula, planejei uma baita de uma aula, aí tem um aluno sentado lá na cadeira, né? Tem um aluninho sentado lá na cadeira e ele não para. Ele está agitadíssimo. E aí aquela aula que eu tinha planejado em dar em 50 minutos, eu demorei 10 minutos para poder acalmar a sala, eu demorei mais 5 minutos para poder aquietar todo mundo, para pegar no ritmo, e tudo aquilo que eu tinha planejado não deu para ser feito. Ah, e quantas vezes nós saímos de sala de aula e falávamos, nossa, eu planejei A, saiu B, me frustrei. Só que acumular frustrações, sem saber lidar direito com elas, isso adoece, isso adoece. Então, por isso que nós precisamos entender o que não é, como já colocamos, nós precisamos entender quais são os sentimentos que formam a frustração e o como nós podemos, então, olhar para isso, como nós podemos dar a importância
para a frustração. Será que você sabe dar a importância devida para a frustração? Porque a partir do momento que você aprende isso também para a sua vida, aí sim você começa a frutificar sentimentos novos e assim mostrar para as outras pessoas, para os seus alunos, para os pais dos seus alunos, o como também lidar com a frustração.